E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui numa continuação daquela série onde eu passo por cada personagem de cada elemento e falo coisas que poderiam melhorar eles, a ponto deles ainda terem um pouco mais de utilidade hoje, ou até mesmo uma durabilidade maior para iniciantes ou intermediários no jogo. Hoje é o dia do Eletro, né? E vamos seguindo. Eu continuei dando uma olhada antecipada para fazer algumas alterações aqui e ali. É, Hoje é o antepenúltimo episódio da série. Amanhã não, semana que vem a gente vai ter Gel. O personagem, eu já falei, é o Albedo e depois a Mizuki, tá? Mas vamos focar aonde deve ser, porque Eletro tem muito personagem. Então alguns eu vou passar bem rápido, como Vareza, Yansan, Clorinde, Raiden, Cook Shinobu e Fischl, porque são personagens que não tem muito o que mexer, porque elas são muito boas. Até a própria Aimiko também, eu só quero fazer eu gostaria de fazer uma leve alteração, mas aí a gente vai chegar lá. Vamos começar pela terceira personagem do trio inicial, entre Ember, Keia, agora temos a Lisa. A Lisa, ela é o seguinte, ela tem essa habilidade dela que ela gera um orbezinho ali de raio que dá um daninho, e na ult ela cria uma área com esse lampião dela e tal. Eu entendo que ela é feita para ser uma sub-DPS e uma aplicadora eletro. Eu não quero tirar ela desse nicho, tá? A minha ideia aqui é basicamente tentar fazer com que ela seja uma mistura de Emily ali com um Ayato e etc. Para ficar mais ou menos nessa fórmula. Então, o que eu mexeria nela? Primeiro, assim, mas primeiro mesmo, eu criaria uma passiva de buff para ela. Igual eu já adicionei algumas aí que dá bônus de redução de defesa, bônus de redução de dano elemental, buff de ataque, buff de proficiência, buff de vida, etc. Então ela teria uma mecânica dessa. Como ela tem a skill da ultimate que dá um ataque em área ali, eu imagino que ela possa ser interessante para ser uma buffer de Aggravate, que é Eletro e Dendro. Então eu daria para ela uma passiva em que aumenta a proficiência tanto dos personagens Eletro quanto dos personagens Dendro numa composição, por exemplo, ou baseada na proficiência da própria Lisa. Então aí se buildaria, por exemplo, proficiência e recarga, tá? Continuando, ou até às vezes um pouco de ataque também. A habilidade elemental dela, eu tiraria esse lance da bola e aí eu faria o seguinte, eu faria com que ela criasse um, como é que eu vou explicar? Tipo o Oz, mas não com o dano do Oz ou a capacidade de atacar do Oz. Como se ela criasse, eu vou dizer uma flor, porque ela tem uma coisa meio com flor ali e tal. Então ela cria uma flor que fica em campo. E essa flor, ela vai ficar aplicando eletro em área, tipo o anel da Cook Shinobu, que fica causando dano, mas fica em volta do jogador. Então o dela ia ficar parado, essa flor. E essa flor, ela ia ser o seguinte, ela ia gerar um campo eletro, e esse campo eletro ia ser capaz de fazer reações com Dendro. E aí, sabe a lógica da Nilou, que ela cria a semente especial quando ela mistura com Hidro? Então, a Lisa funcionaria mais ou menos nessa pegada, só que ela criaria, tipo assim, o Super Aggravate, por exemplo, entendeu? Só que não com tanto dano assim, não um multiplicador gigantesco, mas um multiplicador interessante, que seria feito pelo E dela. A ult, essa flor, ia virar meio que um buquê, um vaso bonito e etc. Que seria a substituição desse lampião dela. E aí, esse lampião, tanto que até o nome é Rosa do Relâmpago. Esse negócio, eu esqueci, é uma rosa elétrica. Tá, então esse negócio, vira um buquê, ponto. Aí, esse buquê, além de aumentar em muito o raio de alcance, ele aumenta o potencial de dano dessa reação extra, né? Essa reação advinda da reação original. Dessa forma, possibilitando a capacidade não só das que foram feitas pela Lisa, mas igual, por exemplo, num time entre Alreita, Nahida, Cook Shinobu, a gente pode colocar um quarto slot a Lisa, porque gera o Aggravate normal, mas por causa da habilidade da Lisa gera um Super Aggravate por aí, entendeu? Ou outro exemplo, você quer fazer um time com um DPS dentro, então o Baizu, entre muitas aspas, do vídeo da semana passada pode ser encaixado aqui, entendeu? Outros DPS dentro
tirando o Kinect, por exemplo, agora na minha cabeça me fugiu. Mas ó, além do Alhaitham, ó, a gente pode botar o Tigas. O Cavell eu não acho muito assim não, por conta que ele geraria mais em torno da Nilou também, mas deu pra entender o que eu quero dizer. Agora vamos ao Razor. O Razor, espadão, meio voltado pra físico, meio não, ele é voltado pra físico e etc. O Razor, eu faria ele um DPS básico pra início de jogo, tá certo? Primeira coisa, a habilidade dele. Eu faria que ele, na habilidade dele, ele ficasse igual o Sino. Não na forma, mas tipo assim, ele largasse o espadão e ele fosse meio que pro soco, sabe? E aí ele aplicar eletro ao contato. Sem foco com reação nem nada, é tipo dano bruto, é ataque, dano e taxa crítica, sabe? E os multiplicadores dele seriam interessantes para dizer o mínimo. Em sua ultimate, o dano que ele vai dar é maior, ele ganha um buff pra fazer reação com Pyro, com Eletro, com Pyro, com Dendro, com Hidro, com Cryo, independente do elemento que for, ele faz reação. E quanto mais reação ele vai fazendo, mais rápido ele bate no estado de lobo, né, desses dele. O espadão não teria tanta utilidade, porque assim como o Wriothesley, ele ia mexer meio que, ele ia lutar meio que na base do soco, mas, né, tá aí o kit novo do Menino Lobo. Adaptação para um DPS de soco, pode manter o espadão, não tem problema. A Mavuika tem um espadão e fica rodando de moto, então. E o foco dele seria bater, na habilidade elemental só bater. E na ultimate ia ser vantajoso mexer com ele com reação. A Beidou, ela é uma personagem que até hoje ela funciona bastante. Apesar de que eu particularmente não acho o kit dela lá muito relevante hoje em dia. Então eu gostaria de fazer uma leve alteração com que eu basicamente queria mexer um pouco nessa mecânica do counter-ataque dela e alterar para que, tipo assim, ela não precise acertar o time certinho. Ela cria aquele escudo e aí o resto do kit dela funciona, independente de você acertar o parry ou não, entendeu? É coisa do kit dela propriamente dito, tá certo? Inclusive a Beidou é um personagem que precisava de uma skin, né? Ela, o Razor. A Lisa tem, mas essa skin eu acho, assim, eu acho ela bonita, mas eu não gosto muito do tom de verde da boina e da roupa dela, então sei lá. Continuando o papo. Fischl. Importante, relevante até hoje, muito utilizada, né? Ela, a única coisa que eu gostaria que acontecesse é o Oz. O Oz, eu gostaria que ele pegasse e ele se movimentasse. Não ficasse andando por aí igual barata tonta, não. Por exemplo, ele se invoca ele num ponto X. Aí ele tem um tempo de duração. Deixa eu ver aqui quanto tempo que é. Ó, duração de Oz, 10 segundos. Tempo de recarga, 25. O Oz, o que acontece? Aumentar um pouco o dano dele também não seria ruim. Ele já é muito útil hoje em dia, mas um pouco mais de dano nunca faz mal a ninguém. Ó, a duração dele ser maior também. E aí, por exemplo, se a duração dele é 15 segundos, a cada 4 segundos ele vai gastar 1 segundo, tanto atacando quanto se movimentando, mais para perto do jogador, para que dessa forma ele meio que acompanhe a briga que esteja acontecendo. Aí ou ele fica mais perto do jogador ou perto do inimigo, tá certo? Mais ou menos isso. É a única alteração que eu faria. E ponto, tá certo? Agora vamos ao próximo personagem, que é a Keqing. A Keqing, constelações dela todas horrorosas, eu já vi. Eu nunca buildei minha Keqing, pra falar a verdade. Ela tem ali uns status meia boca, ela tá meio quebradinha. Mas o que eu faria é o seguinte: primeiro, eu tiraria esse lance do teleporte dela. Eu faria que se fosse um dash. Tipo o E do Sino mesmo, saca? Mas é tipo assim, um dash com... Talvez um dash não, talvez um dash de 2 cargas. Onde ela dá, tipo o da Clorindia, sabe? Ela dá esses dashes, por conta até da própria ultimate dela. E aí ela deixa pra trás esse clone, saca? Onde ela deu o dash. E aí, o que acontece? Se ela aperta o E e segura, ela dá esse dash. Se ela aperta, ela solta o E e aperta mais uma vez, ela faz o trajeto de volta, dando muito dano eletro na volta, certo? E imbuindo a espada dela com dano eletro para esse meio tempo, entendeu? E aí, tipo, a espada imbuída com dano eletro já tem um multiplicador próprio, aquela coisa toda, etc e tal. A ultimate dela, e a propósito, a espada, né, a capacidade dela de dar golpe, permanece mesmo se mudar de personagem. Porém, se não for ela o personagem ativo, o dano diminui. E
ele comba com reação. Então, por exemplo, se você estiver usando ela com Hydro, ela com Pyro, ela com Dendro e etc., os multiplicadores podem ser até alterados por causa disso, tá certo? A Ultimate eu deixaria do mesmo jeito, porque eu acho a Ultimate dela bem legal, e só aumentaria os multiplicadores, ponto. Agora, a Sarah. A Sarah, eu aumentaria a capacidade de buff dela, de ataque, etc. E eu tornaria o buff de dano eletro também. A questão aqui é o seguinte, eu facilitaria a obtenção desse buff. Porque se eu não me engano, é porque eu nunca joguei muito com a Sarah. Eu tenho ela na minha conta, mas assim, nem mesmo na época que a Raiden Shogun era o ápice, eu usava a Sarah, tá bom? Então não me julguem. Eu faria para facilitar o buff dela. Então o que eu faria? Na habilidade elemental, ela ia meio que jogar para frente uma onda eletro que ia atingir os inimigos e ia deixar os inimigos marcados, certo? Aí o que acontece? Esses inimigos marcados, eles podem, vamos deixar ela para dano eletro. Eles tomam mais dano, eles têm redução eles têm redução de defesa tipo eletro. E não só isso, como também na ultimate dela, ela iria fazer meio que uns raios caírem. Ela ia meio que abrir as asas, né? Porque ela não tem Ghoul. E aí as penas iam voar em direção aos inimigos. E isso ia procar dano, né? As penas iam ficar voando e acertando um pouco. Isso ia procar dano. Isso ia aumentar, estender a duração do debuff. E não só isso, como também poderia aplicar tipo, quando a ultimate está ativa, o ataque do aliado pode aumentar, entendeu? Ela dá um buffzinho de ataque pro aliado em questão, pro personagem ativo. A Raiden, ela é um personagem que não tem muito onde mexer nela. A única coisa que eu faria aqui é aumentar a frequência em que o E dela ataca os inimigos. Só isso. Apenas isso. Porque, honestamente, eu acho que a Raiden tem um kit fechadinho. Pro que ela se propõe, eu acho que ela faz muito bem. Então eu acho que só se tivesse um pouco mais de frequência nos ataques dela, eu acho que estaria perfeito, tá bom? Agora, a Yae Miko. Yae Miko é um personagem que eu não tenho. Eu não gosto muito da personalidade dela. O design dela também não me pega muito. Eu não gosto muito desse estilo de Guji, essas coisas. Sei lá, nunca me pegou muito. Então, como é que funciona o kit dela? Ela solta os totemzinhos e a Ultimate faz aqueles raios caírem num ponto só. Eu manteria a função de sub DPS dela. Eu manteria o lance dos totens. Eu só adicionaria uma regra que quando os 3 totens eles estão ligados e o inimigo está no centro, os totens dão mais dano, tá certo? E aí a ultimate quando cai, reduz a defesa do inimigo. E mesmo se for em área, os inimigos todos vão ter redução de defesa. E não só isso, como também se os inimigos estão no meio dos totens, a ultimate entra meio que numa fase 2 e aí ela dá mais dano. Quanto mais inimigo, ou tipo assim, se os inimigos estiverem dentro do círculo do triângulo ali de totens, a ultimate dá mais dano, os totens meio que evoluem e dão mais dano, e é basicamente isso. O resto do kit dela não mexeria, tá? Agora, continuando o papo. Kukshinobu, outra que não precisa de alteração. A única leve, mas assim, levíssima, mas assim, minúscula alteração que eu faria é que na ultimate dela, não só aumentaria o dano dela, como também eu botaria aqui pro multiplicador procar com proficiência, porque já ajuda bastante. Eu também diminuiria um pouco do tempo de recarga da ultimate, porque a duração dela é 3 segundos, ficar flodando isso não é muito bom, mas eu botaria ali talvez 10 segundos ali, talvez 8, tá? E outra coisa também que eu faria com relação ao kit da Shinobu, para melhorar ainda mais, é aumentar a passiva que converte, se eu não me engano, tem uma passiva dela que converte, aqui ó, que dá cura e dano baseado em proficiência. Eu tornaria ela ou 100% proficiência ou 100% vida, sabe? Então eu acho que ela seria muito mais interessante. Para o caso da função dela, que é muito rodada para dentro, eu colocaria ela full proficiência. Então o dano aqui seria 100% proficiência, então tipo assim, de ser voltado para proficiência. Ela pode até consumir vida para ativar a skill, não tem problema, mas ela ser tudo escalado dela com proficiência. O ideal dela é tipo ter 1200 de proficiência e olhe lá, para você conseguir curas absurdas, dano absurdo, tudo absurdo, tá certo?
como a boneca já próprio tem. Eu sei que é difícil conseguir isso de proficiência, por exemplo, na Rida e etc. Mas a Shinobu, ela tem os artefatos dela são mais voltados para reação específica ou um buff indireto. Então, eu acho que ter essa questão envolvida não é tão interessante. É bem interessante porque você pode colocar 2-2. Duas peças de proficiência, mais duas peças de proficiência. Você tem 160 você tem 80 de cada lado, você tem 160 extra. Mais armas, mais buff da Narida, mais não sei o que. Você consegue, saca? E aí ela vira, né? Ela já é um monstro, ela fica mais ainda. E tem isso aqui. A Dori, tadinha. Ela é aquela personagem que ela existe, ela faz de tudo um pouco, mas nada muito certo, ela é um pato. A Dori é uma questão delicada, porque ela cura, mas nem tanto. Ela serve de bateria, mas nem tanto. Ela é utilizável, mas nem tanto. Ela vale a pena, mas nem tanto. E aí, por conta desses nem tanto dela, é um pouco mais complicado. Eu vou escolher um nicho, e é o nicho de DPS, então eu tô zoando. Eu vou escolher o nicho dela de ser tipo a Yao e Eletro, ponto. Então o que ela faria? A lâmpada dela ia ficar parada no campo, tá certo? E essa lâmpada ia ficar jogando dois tipos de bola. A bola roxa e a bola verde. A bola roxa e a bola amarela. Igual os slimes eletro existem. A bola roxa ia causar dano eletro no inimigo que fosse atingido. E a bola amarela ia curar os aliados. A cura dela é pro grupo todo. Não é um valor muito alto. Ela escalaria com ataque. E a ultimate dela, essa lâmpada ia meio que se multiplicar. Iam virar tipo assim duas lâmpadas. As duas lâmpadas iam sair dois gênios. Um amarelo, o outro roxo. O roxo ia ficar dando em área, assim, muito dano em área. E o amarelo ia dar debuff. Ou seja, ele ia reduzir a resistência dos inimigos a... Acho que não precisa nem reduzir a resistência, mas tipo assim, diminuir a defesa dos inimigos já tá ótimo. E aí a cura passiva, a cura da energia amarela se encerra por um tempo até o efeito do Ultimate acabar. Para isso dar certo, eu reduziria o tempo de recarga ali para 18, acho que 18 segundos. Para 12 segundos de duração tá bom. Se aumentar para 14, 18 de tempo de recarga tá excelente. Diminuiria um pouco o preço do Ultimate para 70, 60, porque vai estar dando dano e diminuição de resistência, mas é só isso, a cura se encerra. E a aplicação até que vai ser interessante, ponto. Eu colocaria ela desse jeito. Uma coisa que poderia acontecer é fazer ela ser nichada para uma reação. Então, por exemplo, ela ser eletro e hidro. Então ela tem uma passiva que toda reação eletro e hidro que acontecer vai ser buffada por causa dos gênios, por exemplo, quando os gênios estão em campo. Pronto, já ia tornar ela nichada para um grupo específico, mas ainda assim interessante para times igual, por exemplo, não tem nenhum time com eletro e hidro agora que me vem na cabeça, assim. Tudo bem, eu tô usando Varese e Furina, mas deu pra entender o que eu quero dizer quanto a isso, tá certo? E aí fica meio que explicada essa situação. Agora, nós temos que continuar, o sino fica pra último, obviamente, o Cetus. O Cetus, eu faria ele um DPS pra iniciante, tal qual o Razor, só que um arqueiro. O Cetus, eu faria uma Yoimiya Eletro aqui nele, a Yoimiya é reformada, igual eu falei, com o negócio do ricochete, saca? Eu acho que eu faria o Cetus ser dessa forma. Então o E dele permitiria com que ele desse, tipo, como é que eu vou explicar? Vocês já viram a Ashe do LoL? Quando ela dá o W, que sai um monte de flecha assim? Então, era aquilo, sabe? O E dele vai dar esse golpezão de várias flechas que saem do arco. E a ult dele faria basicamente o seguinte: ele ia soltar uma baita de uma flecha grande. Essa flecha grande ia causar muito mais dano, ia ficar ricocheteando entre os inimigos. Ao longo disso, ele vai soltar mais uma dessas. Então ele solta uma dessa, os ataques dele ficam imbuídos com eletro. E aí, quando a ultimate dele estiver acabando a duração, ele vai pegar e vai soltar outra dessas flechas grandes. E aí vai ficar mais ou menos nessa. A recarga dele vai ser um pouco... O custo da ultimate vai ser um pouco maior. O tempo da recarga com o tempo do final da ultimate, uma diferença ali de uns 8 para 10 segundos eu acho que tá bom, porque querendo ou não, vai ter um dano considerável, ainda mais fazendo reação. E aí dessa forma eu acho que ele se tornaria viável
Ele já é, mas assim, né? Dá uma coisa, uma melhorada. A Clorinde, ela é uma questão mais delicada. A Clorinde, eu acho que por ela mexer com contrato de vida e etc, eu acho que ela tem um kit meio redondinho, sabe? Então eu acho que pra não meter muito nessa questão do contrato de vida, eu colocaria a Clorinde pra ela ter uma única alteração no kit, que é o seguinte: na hora que ela ulta, ela dá a habilidade, ela ulta, ela volta. Primeiro, eu acho que deveria ter um bônus pra habilidade pós-ult, saca? Eu acho que deveria ter um pequeno bônus ali, sabe? Não precisa necessariamente ser de dano bruto, mas alguma coisa extra ali a mais pra poder dar uma ajudada, sabe? Eu acho que seria interessante. Agora, vamos a outro personagem, o Ororon. O Ororon, eu entendo o lance do olho dele, o negócio ficar igual o Oz da Fiction, um pouco diferente, etc. Eu acho que a única coisa que eu faria de diferente no kit do Ororon com relação a esse olho dele é o olho dele seguir os inimigos. Então, por exemplo, ele fixa um inimigo que o Ororon marcou antes de invocar o olho, e aí ele vai ficar seguindo esse inimigo, porque às vezes numa horda tem um mais forte, ou às vezes, por exemplo, tem um boss com outros bichinhos pequenos em volta, e aí o olho vai focar só no boss, ou só no maior, entendeu? Ou só no que o personagem quiser selecionar. Que aí dessa forma o olho dele tem mais capacidade, por assim dizer, né? Mais utilidade. E aumentaria um pouco o dano do Ororon, porque ele tem sido bem usado, ele é um personagem relativamente querido pelo visual dele. Chegamos nas duas estreantes da versão, Yansan e Vareza. A Yansan, eu só aumentaria a cura dela. Só isso. Só um pouco mais da cura dela. Ponto. Só isso apenas. Já a Vareza eu faria uma pequeníssima, mas assim, minúscula alteração nela. Que é o quê? Que é adicionar uma carga extra fora de combate pro E, para melhorar a questão da corrida. Então, por exemplo, se você tá em combate, o seu E tem 2 cargas. Se você tá fora de combate, o seu E tem 3 cargas. E aí essa terceira carga, ela tem 2 utilidades. Primeiro, ajudar no mundo aberto para correr. E segundo, que se você usa a primeira carga e entra em combate, você já começa dando mais... você começa recebendo já um buff de, sei lá, ataque, ou um buff de ataque imersivo, entendeu? E aí, dessa forma, você meio que tem como se fosse um ponto de técnica que tem no Star Rail, sabe? Então é algo mais ou menos nessa pegada. Com isso, só nos sobrou o reformado, né? O coitado. O ferrado. O Sino. O Sino, ele é um personagem que ele é complicado. Ele tem uma história maneira, ele tem um design muito foda, ele tem um kit complicado, pra dizer o mínimo. Eu considero ele um personagem caro. E eu quero dizer caro com C maiúsculo. Ele precisa de ataque, taxa, dano crítico, recarga e proficiência. 5 status. O dano dele não dá retorno pra isso, saca? Claro, se você fizer um sino bem buildado com um time forte, você faz abismo, faz teatro, raio a quarto. Não é essa a questão. É porque o sino, ele é um boneco que ele tem um nível de dificuldade que não era necessário por causa dele ser, entre muitas aspas, caro nesse sentido. Além do que a arma dele é excelente, né? Então vamos lá. O que eu faria pro sino? Eu falei das 5 coisas que ele precisa, correto? Então eu manteria taxa e dano crítico do jeito que tá, certo? Eu tiraria a necessidade dele de proficiência com o fato de que eu colocaria uma passiva dele que converteria ataque em proficiência. E assim, um valor alto de verdade, saca? E não só tipo assim, tipo assim, converte em dar micharia. Não, é muita proficiência. Tipo assim, com a cada, tipo, a partir de 1800 de ataque, todo ponto acima de 1800, a cada 100 pontos você vai ganhar, tipo assim, 30 de proficiência. É tipo isso, saca? Que aí você builda, enche o sino de ataque, dano e taxa crítica. Pronto, você resolve. Por que não recarga? Porque é o seguinte. Aí eu alteraria o E dele para acontecer a seguinte situação. Primeiro, o E dele teria 2 cargas. A primeira, ele arremessava a lança. E a segunda, ele vai até a lança. Sabe? Como se fosse um golpe assim. A lança imbuída em elétron gera partícula na ida da lança e na ida do sino. Dessa forma, eu acho que resolveria um pouco a capacidade da ult dele.
O tempo de cooldown, além de aumentar um pouco o dano dela, eu, né, aumentaria. Aí, ó, vamos lá. Aí, por exemplo, aqui, tá vendo? A ida seria 130, a ida do sino, a lança seria 130, o sino iria e daria 156, por exemplo. A recarga seria, eu reduziria para 5 segundos, 5 não, 6 segundos, 6 segundos eu acho que tá bom. Então a cada 6 segundos ele tem esse E de novo. Não, eu vou botar 5 segundos, ele tem esse E. E dessa forma, ele consegue dar 2 golpes assim na teoria, e dessa forma ele gera mais energia, tá certo? E não só isso, como aí na ultimate dele, vamos lá, aqui ó, energia elemental 80, eu reduziria para 60, tá? 60 no máximo 70. Eu colocaria o tempo de recarga para 18 segundos. Vamos ver se o E dele vai ter 5. Eu colocaria 15. 15 segundos eu acho que tá bom. 10 segundos de duração básica, eu colocaria... Não, pode ser. Eu colocaria 15 aqui, 10 aqui, tá ótimo. Ponto. É isso. E aí... tá certo, é isso mesmo. E aí, com a passiva que converte ataque em proficiência, mas as duas, entre muitas aspas, cargas do E, eu acho que resolveria o problema de recarga do sino. Pô, você vai precisar de um outro personagem elétrico? Seria bom, mas o sino sozinho ele consegue aguentar, saca? Enquanto isso, a ultimate dele, a cada X procs, então, por exemplo, aqui ele dá 5 golpes, por exemplo. Aí, a cada 3, por exemplo, ele gera partícula, ponto. Que aí vai gerando mais energia. Eu acho que assim, dessa forma, o sino meio que se resolveria. Ele teria proficiência, a derivada do ataque. Ele teria dano e taxa crítica básicos de um DPS. Ele teria recarga por conta que os dois avanços do E geram partícula. Além do que na própria ult dele, alguma hora vai ter um proc que vai gerar partícula. E eu manteria esse negócio de... Nossa, eu achei que eu cliquei errado. Peraí, cadê? Não. Aqui, ó. Isso aqui eu também manteria, tá? Eu acho que seria interessante. Talvez eu até aumentasse um pouco mais os valores, mas aí é outra história. Dessa forma, eu acho que tornaria o sino um baita de um DPS, sabe? Agora, um detalhe muito importante que eu acho que seria interessante também é a questão da reação. Como ele é voltado para fazer par com Dendro, eu acho que ele deveria ter uma passiva que quando ele tem um personagem Dendro na equipe, mais um, e o inimigo tá procado com Dendro, ele ganha um bônus de ataque de, tipo assim, 35%, por exemplo. Porque aí, se você já ampulheta de ataque, coroa de dano crítico ou taxa crítica e cálice de ataque, prioritariamente, você já tem 2 porcentagens de ataque grande, mais pena e flor dano ataque, e mais o que vier ali gente, fugiu o nome aqui. Meu Deus, eu esqueci o nome da outra peça. Daqui, ó. Da coroa. Eu tava com um peitoral do Star Ray na cabeça. Mas basicamente é o seguinte: quanto maior a quantidade de ataque, mais proficiência ele tem. Quanto mais. Aí com isso ele já consegue bater tranquilo. Então, assim, já resolve esse problema. E aí dessa forma, ele consegue meio que corrigir. Tira dele esses dois encargos extras, né? Além do que melhoraria a relação dele com Dendro, aumentaria, né? Tornaria mais vantajoso a relação dele com Dendro. Ele não precisaria tanto assim de uma bateria extra. E também ele teria um aumento nos multiplicadores, o que tornaria ele um DPS relevante. Porque DPS mesmo, Eletro, hoje, que é relevante, a gente tem a Vareza, a Clorinde, a Raiden. Ponto. Sub DPS ou DPS, tipo, naquela questão de reação. O Orono também. Aqui, não coisa. Aqui King, só se forçar muito. Aqui também não é tão interessante. E sub DPS. Então, DPS mesmo que a gente pode contar são 3, porque o sino, né, é complicado. Então, essa é a minha questão aqui. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Semana que vem a gente tem Gel e por último a Nemo, com destaque maior para Albedo e para Mizuki, tá? Aí Gel não é tão grande quanto, por exemplo, foi Eletro.
Então, eu acho que... E também tem personagem aqui que também não precisa mexer. Como, por exemplo, a Shilonen, na minha opinião. E até mesmo, eu vou ser bem sincero, o Gorou e a Yunjin. Eu acho que não tem necessidade de mexer neles também. E na Naive também não, eu acho que não. Mas eu vou pensar um pouco aqui e a gente vai vendo, tá certo? Muito obrigado que assistiu até aqui. Se puder deixar um like e comentário ajuda muito. Se puder se inscrever ajuda mais ainda. E é isso, valeu, falou e até a próxima.